fizer uma pesquisa na rua com as pessoas em geral, se elas sabem o que é estresse, eu imagino que a maioria vai dizer que sabe o que significa estresse. E aí, se a gente pedir para elas definirem estresse, eu acredito que as pessoas vão dar respostas diferentes, levemente diferentes. Talvez todas elas converjam em um ponto, que é: estresse é algo negativo, desprazeroso, desagradável. Né? Uma carga negativa a essa palavrinha que a gente usa no dia a dia. Algumas pessoas eu imagino que definem o estresse a partir do que a gente sente, como um sentimento, assim, eu sinto estresse. Outras podem dizer que o estresse é a situação que causou o desconforto, né? Ah, foi um estresse aquele trânsito, foi um estresse aquela situação, né? Aquela situação é um estresse. Aqui a gente tecnicamente chamaria isso de estressor, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. O ponto aqui é que as pessoas talvez, as respostas vão girar em torno disso, né? Algo que eu sinto ou um acontecimento que gera algo desagradável em mim. Não era bem isso que o Rancelli queria dizer quando cunhou esse termo. O Rancelli começou a perceber, lá em 1946, uma resposta que ele chamava de uma resposta não específica, então, uma resposta não específica diante de mudanças, diante da exigência por mudanças. Então, existiam mudanças no contexto, mudanças essas que exigiriam uma certa adaptação, uma mudança do organismo. E essa adaptação, ele falava que era não específico. O que ele queria dizer com não específica? O Rancelli estava fazendo experimentos com ratos em laboratórios e ele provocava mudanças nesse ambiente. E as mudanças poderiam ser um barulho, né? Um barulho que fosse intenso, ou uma luz muito forte, ou uma frustração de algo que o rato desejava, né? De repente ele estava indo em busca da comida, ou um calor extremo, ou um frio extremo. São mudanças muito diferentes essas, né? Vocês concordam? Só que os ratos, o organismo desses ratos apresentava respostas semelhantes, independente dessa mudança, qual foi? Foi o calor, foi o frio, foi a luz, foi o barulho? A resposta fisiológica era a mesma. Por isso que o Celli disse que era não específica. Quais foram essas respostas que o Celli identificou? Úlcera estomacal, diminuição, encurtamento, né, do tecido linfático e aumento da adrenal. Essas três respostas parece que elas eram apresentadas na maioria daqueles sujeitos de pesquisa, independente do estímulo que gerou isso. Por isso que ele falou, uma resposta não específica. Essas respostas têm uma função. A gente responde a mudanças do ambiente para poder se adaptar. Então, desde o início, o Rancelli já estava vendo a função do estresse, ou seja, o estresse para o Celli era algo adaptativo. E aí o que a gente percebe então dessa resposta que a gente chama de estresse é que, de forma aguda, ele é muito adaptativo, porque o nosso organismo precisa se adaptar para lidar com mudanças no ambiente. O problema, e aí o estresse tomou essa carga negativa na nossa cultura, porque a nossa cultura, de alguma maneira, está muito relacionada com estresse crônico, esse estresse do dia a dia, do trânsito, ou um estresse muito intenso, do tipo do trauma. Nesses casos, o estresse pode estar relacionado com o aparecimento de doenças. Como é que o estresse, que é algo adaptativo, que é algo que todos os animais precisam ter de alguma forma, como é que isso que é tão adaptativo vira doença? Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Eu prometo tratar desse tema específico para a gente poder discutir esse caminho do estresse para a doença com mais calma.
Até um próximo vídeo em que a gente vai discutir estresse, respostas adaptativas e não adaptativas. A gente vai discutir psicologia, saúde e vida em geral. Um abraço.